pessoal do Promovil, tá começando Na Escuta, o seu podcast de Brand Experience. Estamos aqui no Rio to See, o maior encontro de criatividade da América Latina. É um encontro aí com muitas palestras, muitas ideias, muita criatividade mesmo nesse lugar incrível que é a Cidade das Artes, aqui no Rio de Janeiro. E para conversar comigo aqui hoje, eu convidei a Thaís Requito, que vai mediar um painel, estará presente num painel que se chama Brain Rot, como a tecnologia está afetando nossa mente, um tema super pertinente aí para a gente entender até como nós, enquanto consumidores, né, e os consumidores das nossas marcas estão se relacionando com o mundo, incluindo as nossas experiências. Thaís, muito obrigada pela tua presença, eu acho que vai ser um papo com muitos insights aí para o nosso público, né? Obrigada. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, muito legal estar nesse evento lindo e conversando com vocês também. Ai, valeu. Bem, Thaís, conta um pouquinho aí do teu background, aí da tua trajetória pessoal, profissional, rapidinho aí pra gente. Eu sou publicitária de formação, né? Comecei nesse universo criativo e da publicidade, que é o mote aqui do evento que a gente tá. Uma colega, então. É, uma colega. Mas trabalhei em empresa de tecnologia, em agência, fiz várias coisas diferentes e aí 10 anos atrás, mais ou menos, eu tive um burnout, como muitas das pessoas na atualidade, né? Nessa dificuldade de equilibrar a vida pessoal, a vida profissional, a saúde, o bem-estar, com tudo que a gente quer realizar. E aí, isso foi um grande motivador de uma busca por recursos que pudessem me ajudar a ter uma vida mais saudável, mais equilibrada. E desde então, eu me especializei em trazer esse tipo de conteúdo para empresas e para pessoas, para que elas possam viver com mais equilíbrio, mais saúde, mais bem-estar. Uhum. E hoje você atua... Hoje eu tenho minha própria empresa e eu trabalho oferecendo treinamentos, cursos, workshops, palestras para pessoas, né, para público geral, cursos abertos que eu conduzo, ou trabalhando em parceria com as empresas para promover ambientes mais seguros psicologicamente, que promovam boas relações entre as pessoas e segurança psicológica, produtividade sustentável, né, é um termo bem importante no trabalho que eu faço hoje em dia. Que legal, é extremamente importante, de altíssima importância. E falando um pouquinho até sobre a temática do painel, né? Brain Rot foi eleita a palavra do ano passado pela Oxford, não foi? Isso. Conta um pouquinho sobre esse termo, assim. Não sei se você tem uma base acadêmica até para falar sobre isso. Na verdade, esse não é nem um termo que surgiu no universo acadêmico, digamos assim. A primeira citação dele foi feita na literatura por uma pessoa que escreveu um livro em 1800 e pouco, falando sobre a decadência, digamos assim, né, da mente das pessoas, da capacidade intelectual das pessoas, por causa das condições lá que eles viviam naquela época. Mas foi um termo que começou a ser muito pesquisado, especialmente em 2023, que foi quando esse termo foi escolhido por Oxford como termo do ano, né? Eles chamam de palavra do ano, mas é uma expressão, né, nesse caso. Porque as pessoas começaram a pesquisar demais sobre esse termo na internet, né? Então, ele surgiu inicialmente ali nas redes sociais, TikTok, geração Alpha, geração Z, se interessando por esse conteúdo, pesquisando sobre ele, assim, numa quantidade muito grande na internet. E eles acabaram escolhendo esse termo até para sinalizar a importância de a gente revisitar a forma como a gente se relaciona com as redes sociais. Então, em poucas palavras, o que ele quer dizer, né? Em português, brain rot significa o cérebro podre, né? Apodrecido, de maneira bem assim literal, né? Nem é uma imagem bonita de a gente trazer na nossa mente, mas ele está muito associado, né? Uma metáfora, claro, né? Não é que o cérebro está apodrecendo literalmente, mas é no sentido de a gente ver um declínio cognitivo, de memória, de bem-estar, porque a gente fica lá scrollando nas redes sociais sem parar, consumindo conteúdos que são mais curtos, muitos estímulos. Isso vai dificultando a nossa capacidade de concentração, de foco, de aprendizado, enfim, vários prejuízos para a gente. E por isso eles colocaram essa palavra ali, né, esse termo em grande evidência, até para que a gente possa refletir a respeito do consumo de conteúdo na internet e como o impacto que isso tem na gente. E como que você enxerga esse impacto de uma maneira geral, assim, no próprio consumidor, pessoas, né? Vamos tirar esse crachá aí de consumo, né? Mas nós, enquanto pessoas, assim, no que isso afeta a nossa percepção de mundo e até na nossa vivência, assim, dentro das experiências? Olha, a gente tem números e cada vez mais estudos mesmo, dados, evidência de que isso é bastante prejudicial
e vai contra aquilo que é mais natural pra gente, né? Então, esses estímulos, né, esses vídeos que são muito curtos, muito rápidos, muito estimulantes, eles disparam certos processos na gente que são muito parecidos com processos do vício, né? Então, a gente, às vezes, tem muita dificuldade de desconectar do nosso celular e até se sente culpado por isso, né? Como se a gente estivesse fazendo uma coisa errada ou a gente fosse incapaz de se autogerenciar. Mas, na verdade, tem processos químicos acontecendo dentro da gente que tornam isso muito mais difícil. Então, é lógico que a gente não quer colocar a tecnologia ou a rede social num lugar de a gente não pode lidar com isso, né? Não é o caso. Facilita muitos processos na nossa vida, né? Melhora muitas coisas que a gente faz otimiza, faz mais rápido. Mas a questão é que a gente precisa regulamentar e trazer uma forma mais saudável de se relacionar, né? Então, consumir um conteúdo de forma proativa, né? Então, eu tô ali escolhendo, por exemplo, na televisão o que eu vou assistir, eu tenho esse conteúdo de entretenimento, é muito diferente de ficar na frente de um feed vendo todo tipo de conteúdo que é escolhido por um algoritmo para me deixar ali preso. Então é muito perigoso, né? Quando a gente fala especialmente da infância, dos jovens, que ainda nem tem, né, esse entendimento das habilidades do mundo real, né? Não sabem se relacionar e não desenvolveram. Estão aprendendo, né? O cérebro se desenvolve até os 25 anos, né? Exatamente. Então é uma fase ali em que é ainda mais perigoso, digamos assim, porque eles deveriam estar vivendo aqui no mundo real e aprendendo habilidades humanas, né, relacionais, de inteligência emocional, de conexão com as outras pessoas, empatia, autogestão, e a gente acaba privando as crianças e os jovens de terem esse contato no mundo real e desenvolverem habilidades importantes porque eles estão ali imersos nesse mundo fictício, né, no mundo digital. Eles até desenvolvem, né, eles desenvolvem para esse lado, mas o que é o mais importante, né, que são essas experiências no mundo real, esse offline, né, esse desligar, acaba ficando muito comprometido, né? E às vezes a gente vê, né, eu tô focando aqui em crianças, mas a gente poderia falar dos adultos também, né, eu tava assistindo alguns painéis agora de manhã, e é impressionante como tá todo mundo no celular, né, tem pessoas ali falando, a gente veio até aqui, a gente pagou, né, potencialmente por um ingresso, viajou da nossa cidade, tá sentado para assistir um painel que a gente escolheu, e a gente nem tá prestando atenção no que as pessoas estão falando, que é um conteúdo que poderia ser relevante para nossa carreira, para o nosso desenvolvimento pessoal, e a gente está ali consumindo conteúdo ou mandando mensagem, porque a gente nem se dá conta do quanto a gente está condicionado a essa relação com o celular, perdendo a oportunidade de troca. Talvez a pessoa do seu lado poderia ser um super parceiro de trabalho, né? Uma pessoa que tivesse alguma coisa para te acrescentar, ou mesmo a palestra, o painel que você está assistindo pudesse acrescentar para você como indivíduo, como profissional. E a gente perde, né, essa vivência do mundo real, né, do mundo aqui e agora, para ficar ali constantemente respondendo às notificações e aos estímulos que chegam pelo celular, que muitas vezes a gente nem queria que chegasse, né? É muito mais pelo hábito, né? A gente desaprendeu a ter tédio também, né? A gente tá sempre ali. Abrindo um parênteses que você comentou dos painéis aqui, ontem mesmo eu dei uma circulada. Eu tô achando, abrindo mais um parênteses dentro do parênteses, eu sou arquiteta de formação. E aqui a Cidade das Artes é um espetáculo por si só, né? Uma obra brutalista e tal. E cada palco é muito único, né? Muito bem construído e tal. Então eu tava dando uma circulada assim pra conhecer os palcos. Um deles fica aqui, que tava tendo um painel sobre humor. Eu não sei, não decorei ainda exatamente qual que é o nome do summit que tava rolando. Mas era uma área que não tinha sinal. E por não ter sinal lá dentro, eu até peguei meu celular, fui tentar interagir, não consegui. E daí você não via, tipo, quase ninguém. Por outro lado, muita gente entrava e saía ali do painel, talvez por conta do conteúdo, né? Mas talvez seja muito disso, assim, eu não consigo me conectar, eu não consigo fazer as coisas aqui dentro, né? Mas você consegue se entregar muito mais, né? Pra experiência, pro sensorial, né? Completamente. Cheiro, visão. Você se abre muito mais. É como se a gente ficasse cego sensorialmente, né? Faz sentido essa relação? Faz sentido. A gente fica... É como se a gente anestesiasse, né? Os outros sentidos. E a gente tá ali tão imerso numa coisa que estimula muito a gente. Isso tem uma série de consequências. Por exemplo, a gente evitar o tédio, como você falou, né? Ou ter dificuldade de lidar com emoções em geral.
né? Como a gente fica lidando ali com likes e curtidas e um excesso de estímulo que estimula internamente na gente certos processos químicos que fazem com que isso pareça... É um mecanismo de recompensa mesmo, né? Então, se a gente for pensar que a gente evoluiu de animais, né? Nós somos um animal, mas a gente evoluiu dos animais primitivos da floresta. Todos os nossos corpos, eles têm um mecanismo para recompensar a gente quando a gente faz alguma coisa de bom, assim, que garante a nossa sobrevivência, a perpetuação da espécie, né? Então, quando a gente come, bebe água, ou quando a gente está em comunidade, né? Porque a gente entende que estar em grupo protege a gente, né? Porque uma pessoinha lá sozinha na época das cavernas tinha mais risco. E o que acontece hoje em dia é que a gente está indo contra todas essas coisas, né? A gente tem o celular, que é essa recompensa imediata muito rápida e que eleva esse estímulo, esse senso de estímulo interno. E aí as relações, né? A troca, um olhar, alguma coisa que nos traria prazer no mundo real, né? Anos atrás, aquilo se perdeu, né? A gente vai perdendo essa sensibilidade de trocar com a outra pessoa, né? Eu cheguei no Rio de Janeiro hoje, eu acordei bem cedinho, peguei o voo às 6 horas da manhã e, assim, não tinha uma pessoa no aeroporto que não tivesse no seu telefone, né? Ou se você tá no metrô, se você tá num ônibus, em qualquer lugar que você tá, ou mesmo numa sala de palestra, ou na hora do almoço, as pessoas estavam sentadas nas suas mesas com os seus telefones. Isso dá a ilusão pra gente, né? De que a gente tem milhões de amigos porque a gente tem um monte de seguidores, mas, na verdade, a gente se sente muito solitário. Porque a gente não tem esse senso de pertencimento e de troca que é tão fundamental para nós enquanto seres humanos, para que a gente se sinta saudável, seguro e tenha bem-estar. Então, não ter essa consciência, né, no uso das redes sociais, da tecnologia de forma geral, coloca a gente numa posição de mais vulnerabilidade, né? Porque aí um algoritmo, uma tecnologia que a gente nem tem controle, está escolhendo o que a gente vai consumir, que amigos a gente vai ver, o que vai aparecer ali na nossa frente, e a gente está deixando de fazer escolhas conscientes em relação a quem eu quero ver, com quem eu quero me relacionar, quais são os meus valores, o que importa para mim, né? O que eu realmente quero alcançar, e que pode ser muito diferente do que os influenciadores, por exemplo, estão promovendo, né? Talvez eu não precise de uma mansão, sei lá onde, um carro, eu só precise sentar com os meus amigos e comer uma pizza e tomar um suco junto, sabe? Viver o meu universo, né? Isso valer a pena, né? Não ficar ali naquele processo de desejo e... cara, são muitas portas que se abrem nesse processo, né? E a gente também tá vivendo algumas fases interessantes com relação às gerações, né? A gente vê uma geração Z aí, tava vendo uns conteúdos mais cedo sobre o feed zero, né? A geração Z e a Alpha posteriormente, né? Espero que ainda não tenham tanto contato com isso, mas virão a ter eventualmente, né? Elas estão querendo se desprender mais, né? Desse universo conectado. Como é que você enxerga isso, esse movimento? Ele é sustentável no sentido de ele não é uma moda, ele veio para ficar? Olha, eu gostaria de acreditar que sim, né? A gente vê um movimento acontecendo mundo afora, tanto do ponto de vista de regulamentação mesmo, né? Dos governos com as grandes empresas de tecnologia se reunindo para entender o que pode, o que não pode, como é que a gente organiza, né? Essa bagunça para que as pessoas possam ter um uso mais consciente, mas também tem um movimento da sociedade civil, né? Então, os próprios pais se organizando e combinando de não dar um celular, um smartphone, ou acesso a redes sociais até uma certa idade. Aqui no Brasil, a gente teve agora, há pouco tempo, a aprovação que nas escolas as crianças não têm mais acesso ao telefone. Então, eu vejo com bons olhos, acho que é um caminho que a gente precisa continuar lutando para acontecer. Tem um grande embaixador desse tema, que é o Jonathan Haidt. Ele escreveu um livro chamado Geração Ansiosa, que foi assim... ficou super famoso, estava best-sellers do ano passado, e acho que talvez até continue agora, porque ele traz muitos dados assustadores de como as questões relacionadas à saúde mental, até suicídio entre garotas, adolescentes, esses números começaram a ter uma prevalência conforme as redes sociais foram sendo introduzidas, né? Então, esse excesso de comparação, essa coisa de que a vida de todo mundo, né, curada e editada, é muito melhor que a minha... bullying, né, o cyberbullying. Então, não sei de que geração você é, mas na minha época o bullying acontecia ali, né, naquele universo controlado da escola, você voltava para casa e você estava seguro. E hoje em dia, não, 24 horas por dia você pode sofrer isso em proporções gigantescas, né, ter fotos suas editadas com inteligência artificial, enfim, a gente não sabe onde vai parar. Então, eu vejo com bons olhos isso, e eu espero que não seja só um modismo, que seja algo que de fato vá permitir uma relação diferente com a tecnologia, com as redes sociais, para prevenir até esse apodrecimento do cérebro que a gente está falando aqui, né?
E eu acho que todo mundo tem que se mobilizar, né? Falando de marcas e falando desse universo que a gente está aqui, né, no evento, também fazer um uso da internet, da rede social, da tecnologia, do algoritmo, para o bem na medida do possível, né? Para promover consciência, dar voz para as pessoas, mais igualdade, mais pertencimento, né? Esse senso de que as pessoas se enxergam e não têm a sua autoestima destruída porque estão vendo ali, né, só coisas, pessoas, experiências perfeitas que eu nunca vou ter acesso. Uhum. E as marcas, como você bem disse, né, elas podem aproveitar todo esse movimento para fazer essa reconexão humana também, né? Porque o brain rot, no final, esse apodrecimento do cérebro, né, impacta muito na nossa percepção de mundo, né, num geral. E eu, pelo menos, vejo a experiência, que seja com marca, sem marca, né? Um momento para você se conectar genuinamente com os seus sentidos, né? Sem utilizar propriamente o celular. Você enxerga algumas oportunidades, assim, ou algumas, vamos dizer, algumas interações que possam ser úteis nesse sentido, para o marketing de experiência também ser um aliado nesse processo? Vou dar um exemplo, as corridas, né? A gente está vendo aí todo um movimento de wellness, né? As pessoas querendo compor comunidades já surgindo, as marcas aproveitando isso. Eu acho que esse é um fator interessante, né? Mas que outros movimentos você acha legal de ser citados, assim? Eu acho que isso que você comentou, né, da comunidade, é algo muito importante, né? A gente vive uma grande epidemia de solidão, né? A gente já tem dados, a Organização Mundial da Saúde considera a solidão um grande problema de saúde mesmo, né? Então, a gente tem autores agora começando a falar em social fitness, né? Então, assim, ter saúde social. Então, da mesma forma que a gente, anos atrás, começou a falar sobre a importância da saúde física, daí a gente entendeu que tinha que se movimentar, não podia comer qualquer besteira que a gente quisesse. Aí a gente partiu para falar de saúde mental, a importância de a gente fazer pausas, de a gente fazer essa higiene mental, né? Cuidar dos nossos pensamentos, das nossas emoções. Hoje em dia tem se falado muito sobre a saúde social, a importância de a gente recuperar esses vínculos e essas conexões verdadeiras com as pessoas, né? Se sentir pertencente a uma comunidade, seja porque a gente se vincula pela paixão, por uma causa, pelo lugar que a gente mora, por alguma coisa, né, que nos move. E eu vejo que as marcas podem ser grandes promotoras, né, dessas comunidades e podem, se fala muito hoje, né, em humanizar a marca, né? Mas no sentido de a marca ouvir mesmo, né? Quem são essas pessoas que consomem e não ficar ali de cima só assim, dizendo, é isso aqui que eu vendo, regras. Se você quiser compre, sim, né? Assim, meu serviço ou meu produto. O que você está querendo consumir, né? O que você segue? Que conteúdos te interessam? Quais são suas paixões, as causas que você sente vontade de apoiar? E para que as marcas sejam promotoras desse espaço, né? De experiência, de socialização, de comunidade. Porque as pessoas querem muito e precisam pertencer. As pessoas estão carentes disso, né? Elas estão sempre procurando também isso, né? Porque às vezes você está num ambiente que ele não é necessariamente propício, mas a partir do momento que se criam universos, né? Por exemplo, aqui no Rio to See é um exemplo, né? Então tem muita gente que vem sozinha, né? Pra aproveitar o evento e acaba fazendo amigos, conexões. Exato, mas se tiver aberto e não tiver se não tiver sugado. ali no seu telefone. Sim. E pro futuro próximo, assim, Thaís, o que você enxerga nesse sentido? Você acha que tem algum outro movimento que tá vindo aí que a gente precisa ficar ligado? Essa questão do social fitness eu achei muito interessante. Se você puder complementar um pouco mais, inclusive, do que está atrelado a isso. E também do futuro aí próximo. Como que você enxerga esse assunto? Olha, eu sou uma pessoa muito otimista, então eu tendo a acreditar que a gente vai, cada vez mais enquanto sociedade, refletir a respeito dessas questões, né? A gente tem autores e grandes embaixadores também dando voz a esse problema. Eu acho que a minha geração ainda teve a oportunidade de viver muito tempo offline, né? Então a gente conseguiu ter acesso a coisas. E eu, por exemplo, tenho uma filha de 2 anos, eu privilegio que ela tenha uma vida offline, que ela não tenha acesso a telas. E eu nem sei quando ela vai ter, sabe? Eu acho que é importante isso. Eu acho que cada vez mais pessoas se conscientizando do problema, a gente vai ter mais pessoas também olhando para como a gente pode resolver. Mas também não quero romantizar, eu acho que a gente tem um caminho longo e que a gente vai precisar se envolver pela frente. A gente tem, assim, uma geração inteira
com essa questão atencional muito prejudicada, né? Então, esse é um dos principais fatores, né? A dificuldade de reter informação, então memória e atenção, né? A gente mesmo vê isso no dia a Na dia. gente, né? Uhum. Então, assim, é uma coisa que a gente compartilha com as crianças, mas vai das crianças até as pessoas com mais idade, né? As pessoas mais maduras. Então, acho que tem um caminho bastante importante e é especialmente importante que a gente tenha espaços como esse ou esses painéis aqui no evento para que a gente possa conscientizar as pessoas desse assunto, porque aí com mais pessoas, com mais informações, com mais dados, entendendo que elas não são defeituosas, né? Não sou eu, Thaís, que não consigo gerenciar minha relação com o celular, porque realmente eu tô condicionada num nível que eu já não consigo mais nem separar o celular de mim, né? Eu pego o celular e eu nem ele sei. tá condicionado nesse sentido, né? A gente não... só, desculpa te Imagina. interromper, só complementando, é aquela questão da disponibilidade 24 horas também, né? Que antes não era bem assim, era telefone, visitar a pessoa, e hoje não, você manda mensagem e automaticamente a gente já tem aquela questão assim, nossa, eu tenho que responder. Imediatamente, né? Gera-se também esses gatilhos, assim, de eu tô sempre devendo alguma resposta, eu tenho que estar disponível o tempo todo, né? Isso é uma coisa que cansa a gente também, né? O que eu gostaria, né, se eu fosse falar assim de um futuro ideal, né, talvez não seja o futuro que realmente vai se realizar no futuro breve, mas a minha especialidade principal, né, eu te contei lá do burnout, eu fui estudar mindfulness, que é a atenção plena. Sim. E eu passei os últimos 10 anos ensinando, promovendo, facilitando workshops, cursos e vivências, falando sobre a importância de a gente estar presente aqui e agora, né, de a gente reaprender esse caminho para vivenciar o que a gente está de fato vivendo aqui, né? Para a gente não ficar sendo sequestrado para todos os lugares e perder, né, a preciosidade que é esse momento, que é o único em que a gente pode realmente transformar, tomar decisões e se conectar com as pessoas. Então, eu acredito muito no fortalecimento dos vínculos, né? Em a gente fortalecer as relações e cuidar da nossa saúde social. Eu acho que talvez esse seja o aspecto mais importante, porque quando a gente está pertencente, a gente está vinculado, a gente tem esse senso de comunidade, a gente depende menos desses estímulos imediatos, né, dessas recompensas imediatas do telefone. Você pode, acho que quem está escutando a gente já teve essa sensação, né, de estar num dia legal com a família ou com os amigos, fazendo alguma coisa que você gosta, e aí você depois no final do dia fala, nossa, nem peguei meu celular. Né? Então, talvez o que a gente precisa seja criar mais oportunidades para que a gente esteja tão entregue àquilo que a gente está fazendo, que a gente nem lembre que o celular existe e que a gente possa recondicionar o nosso cérebro, né, apodrecido, entre aspas, né, na metáfora lá do termo que a gente começou aqui explorando, para que a gente possa revitalizar o nosso cérebro, né, deixar a gente se apropriar do que é mais humano na gente. A gente vive uma fase, tudo muito paradoxal, na minha opinião, assim. A gente fala de um jeito que parece até que a gente está vilanizando a tecnologia, mas ela é uma amiga que a gente tem que lidar com muito equilíbrio, né? Eu, em particular, eu ficava muito em rede social, e daí eu dei uma parada, só que eu vi que isso começou a comprometer até a minha vida profissional, assim, né? Enfim, eu gravo aqui, né? Trabalho com comunicação, tem que aparecer. E eu, pessoalmente falando, eu tô nessa jornada de conseguir entender, tipo, qual é a narrativa, mas eu também preciso pegar referência para contar uma história boa. É um assunto que não se fala muito, então é um recurso que eu tenho que usar, mas tem todo um caminho, um processo, né? Poxa, editar vídeo leva tempo, você também pensar, né, toda essa rotina de ser um criador de conteúdo também, né? Então, eu acho tem importante... todos esses desafios e eu consegui equilibrar, encaixar isso na minha vida de um jeito que seja ok e não me desprenda, né? Ter essa consciência, eu acho que é muito difícil, Mas essa reflexão que você fez, né, no sua própria jornada, eu acho que é o que poderia fazer com que a gente tivesse um uso mais responsável e saudável, né? De forma alguma, eu acho que as pessoas deveriam jogar o celular pela janela. Eu uso o celular, assim como você. Agora mesmo, né? Minha filha tá lá em São Paulo, eu tô aqui checando como é que ela tá tudo bem. Enfim, a gente usa o telefone para o trabalho e ele otimiza e facilita a nossa vida em muitos momentos, mas eu acho que a palavrinha que transforma aqui as coisas é a intencionalidade. Eu tô aqui usando o celular como uma ferramenta que potencializa aquilo que eu tenho de melhor, ou o meu trabalho, ou me permite aprender coisas novas, né? Seja lá o uso que eu quiser dar, ou mesmo para entretenimento, não tem nada de errado com entretenimento. Mas a questão eu tô fazendo isso de forma intencional? Para que eu tô pegando meu telefone na mão agora? Ou eu só tô pegando o telefone porque eu tô tão condicionado que eu não consigo ficar sem ele nem por um segundo, e eu tô aqui passivo, né? Consumindo esse conteúdo que eu nem queria ver. E que, se você pensar,
assim, a gente muitas vezes não reflete sobre isso, mas no feed você vai ver, assim, segundos, né? Em 30 segundos, se você passar rapidinho, você vai ver guerra, assassinato, um influenciador milionário, alguém falando que tá tudo errado em você porque você não acordou às 5 da manhã e foi correr. Assim, é uma diversidade, uma variedade de assuntos tão grandes que aquilo sobrecarrega o nosso Que a gente sistema. absorve, Né? A gente querendo tá ou não, absorvendo né? e elaborando. Né? Então, Aham. tem um autor... Augusto Cury, eu acho, que fala isso. Ele diz que hoje em dia uma criança de 5, 6 anos tem mais estímulos do que um imperador romano tinha, né, Aham. séculos atrás. Porque é tanta informação que chega e não tem vazão, né? Ela está sendo processada, elaborada aqui dentro. Então, não à toa a gente se sente tão esgotado, tão exausto, né? Tão sem energia para fazer as outras coisas. Então, eu acho que o segredo aqui da relação mais saudável está na intencionalidade, né? Quando a gente for pegar o celular de forma automática, tô falando celular, mas podia ser o tablet, computador, ou mesmo a televisão, né? A gente está fazendo um uso consciente. Eu tô fazendo isso porque, de fato, tem um propósito, né? Eu tô querendo me entreter, tô querendo me divertir, tô querendo... o quê? Né? Assim, pagar uma conta, responder uma mensagem de trabalho, ou eu não tenho nada para fazer, tô me sentindo entediado, não sei lidar com as minhas próprias emoções e por isso tô aqui só navegando no feed, consumindo a vida de outras pessoas. A Casley Killam, que trouxe esse conceito da saúde social, né, que eu falei agora há pouco, ela fala que as redes sociais são como calorias vazias, né? Então é como se a gente estivesse indo no fast food da vida, comer todo dia e ingerindo um monte de calorias, mas nenhum nutriente, né? Então a rede social dá a sensação de que a gente tem muitos amigos e a gente está conectado com todo mundo, quando na verdade a gente não está se nutrindo propriamente dessas relações, né? Então é importante fazer essa reflexão da intenção por trás do uso daquela tecnologia que eu estou escolhendo ou usando de forma condicionada. Sim, muito legal, Thaís. O nosso tempo acabou, mas eu fico muito feliz com a sua presença. Foi um papo riquíssimo, vários insights também. Eu acho que o pessoal também gostou. Você tem alguma consideração final? Eu posso deixar um convite aqui para todo mundo que estiver nos acompanhando para ouvir também o meu podcast, Sim. onde eu falo sobre felicidade. Eu tenho um podcast que se chama Felicidade dá Trabalho, em que a gente fala sobre tudo que a ciência já descobriu e trouxe de insumos para que a gente possa construir, criar para a gente mesmo uma vida com mais significado, mais felicidade, mais bem-estar. Então vai ser um prazer, se todo mundo puder ouvir, compartilhar também os seus insights. A gente vai deixar o link aqui na descrição, Obrigada, pode deixar. foi uma delícia. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. Bem, gente, é isso. Temos um Na Escuta. Confiram os nossos conteúdos exclusivos do Rio to See. Tá tudo em promovil.com.br. Muito conteúdo, notícias, artigos, colunas, pesquisas, estudos, análises sobre marketing de experiência em promovil.com.br, nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn e na nossa newsletter e também no WhatsApp. São vários canais para você se manter bem informado. É isso, eu vejo vocês no próximo programa. Tchau, tchau.